melhores. Agora, qual é a pior seita para a igreja evangélica? Então, se você me fizer essa pergunta, eu vou dizer, sem sombra de dúvida, os adventistas do sétimo dia. Por quê, pastor? Mas eles têm os melhores conjuntos musicais. A gente ama o Leonardo Gonçalves. A gente ama o Dr. Rodrigo Silva, o maior arqueólogo do Brasil. O Rodrigo Silva tem um curso de teologia com mais de 30 mil alunos. Você acha que esses 30 mil alunos são adventistas do sétimo dia? Não. Não, infelizmente não. Infelizmente a maioria são evangélicos. E graças a Deus nós estamos aqui agora alertando um monte de irmãos que não façam o curso de teologia com Rodrigo Silva. Tem outros cursos melhores aí, com homens de Deus, né? O próprio Seminário Batista Livre, a própria Faculdade Teológica Bethesda, do meu querido amigo pastor César Cavalcante. Então, existem muitos seminários sérios de teologia que vão ensinar a Bíblia. Mas o Rodrigo Silva, por exemplo, quem quer estudar a Bíblia com o Rodrigo Silva, vai aprender o quê? Vai aprender sobre o adventismo. Vai aprender sobre a igreja adventista do sétimo dia e os ensinos da igreja, que não são cristãos. Apesar da igreja adventista falar de Cristo, quem é o Jesus? Isso é muito importante. Qualquer grupo religioso que se apresenta, você tem que saber quem é o Jesus daquele grupo religioso. Por quê? Porque Paulo vai falar. Paulo estava com medo lá, ele escreveu aos irmãos na cidade de Corinto, escrevendo a carta aos irmãos, no capítulo 11 da segunda carta, ele vai dizer que estava com medo que, assim como a serpente tinha enganado Eva com a sua astúcia, assim também eles fossem enganados e se afastassem da simplicidade do evangelho e acreditassem num outro Jesus, outro evangelho e recebessem um outro espírito. Mas aí Paulo, escrevendo aos irmãos na Galácia, aos Gálatas, no capítulo 1, versos 6 a 9, Paulo vai dizer o seguinte: ainda que nós mesmos, o próprio apóstolo Paulo, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie um outro evangelho que vá além do que temos anunciado, seja anátema. O que é anátema? Maldito, amaldiçoado. A gente falou aqui do meu querido amigo Ezequiel Gomes, um grande abraço para você, com toda certeza você vai assistir essa live. Ezequiel, você é uma pessoa maravilhosa, mas é um herege, já disse isso várias vezes. Por quê? Porque você defende o Jesus da igreja adventista do sétimo dia. Então, quem é o Jesus da igreja adventista do sétimo dia? É o arcanjo Miguel, tinha uma natureza caída, pecaminosa. Esse Jesus não completou a sua obra na cruz do Calvário, foi completar em 1844. Então, esse Jesus da igreja adventista, do senhor Rodrigo Silva, do senhor Leandro Quadros, até mesmo do Leonardo Gonçalves, o cantor, né, que canta muito, o Leonardo Gonçalves, mas é um herege. Esse pessoal, né, a igreja adventista do sétimo dia, com tudo que ela tem de bom, tem os melhores hospitais, as melhores escolas. Eu te pergunto, qual é o propósito? Qual é o propósito da igreja adventista ter um hospital? Só curar a enfermidade física das pessoas? Não. Qualquer colégio, qualquer hospital, qualquer clínica, qualquer grupo musical adventista tem uma finalidade: levar a mensagem da igreja adventista do sétimo dia. É o que faz o senhor Rodrigo Silva, é o que faz o canal Novo Tempo. Por exemplo, muita gente agora está assistindo o canal Novo Tempo, evangélico. Então, diz assim, mas a gente não tem um canal evangélico cristão. A Novo Tempo tem esse canal 24 horas, aí você liga na Universal, aí é só falando de demônio, dinheiro, aí você liga na Mundial, aí você liga em outros programas evangélicicos. É uma lástima, essa é a verdade. A pessoa prefere é uma lástima. Aí vai para Novo Tempo, que tá mais light. Os males é o menor. Tá mais light, né? Mas é proselitismo. Eu conheço um monte de pessoas que eram pastores, que se tornaram adventistas por intermédio do canal Novo Tempo. Que se tornaram adventistas por causa do apoio que muitos evangélicos dão a um cara como Rodrigo Silva. Há pouco tempo ele falou aqui na Assembleia de Deus, em Santo André.
Há pouco tempo. Como que pode, né? Aí eu te pergunto, como é que uma igreja evangélica vai convidar um herege como Rodrigo Silva, que crê na mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que crê na mensagem da senhora Ellen White, que é uma falsa profetisa? Como é que uma igreja evangélica vai convidar um cara desse para ministrar no púlpito da igreja para todos os irmãos? Eu fico indignado. Eu confesso para você que eu não vou aceitar isso nunca. E é interessante porque a gente tem até professor de teologia defendendo os adventistas do sétimo dia. Dizendo de púlpito, os adventistas são nossos irmãos. Não são nossos irmãos. A igreja adventista e os adventistas que creem na senhora Ellen White e nos seus ensinos não podem ser cristãos nunca. Não podem, porque é um outro Jesus, é um outro evangelho. E Paulo disse o que aos Gálatas? Que se ele, ou um anjo vindo do céu, anunciasse um outro evangelho que vá além do que ele tenha pregado, seja maldito, amaldiçoado, anátema. Então não pode ser um cristão. Até eu disse para Ezequiel, a gente foi debater, mas você sabe qual é a definição de seita? E eu citei esse texto de Gálatas. Ele disse, não, aí está dizendo anátema. Não está dizendo aí herege. Peraí, qual é a diferença de um amaldiçoado para um herege? Um herege é abençoado? Ou é um amaldiçoado? Inclusive, eles acreditam que a igreja cristã é a Babilônia. Sim, faz parte da Babilônia Grande. Então, a igreja evangélica, para a igreja adventista do sétimo dia, não é uma igreja cristã. Aí tem gente que Eles fala... podem até dizer assim, não, Deus tem um povo em cada igreja. Mas eles vão sair de lá e vir para a igreja adventista, porque se eles continuarem lá, vão receber a marca da besta. Porque tem o selo de Deus. Qual é o selo de Deus? Para o Rodrigo Silva, para o Leandro Quadros, para o Leonardo Gonçalves e para tantos outros pregadores adventistas, o selo de Deus é a guarda do sábado. É a guarda do sábado. Então, e Ellen White diz que a guarda do sábado importa em salvação. Ora, peraí, se uma pessoa não guarda o sábado, vai receber a marca de quem? Ellen White disse, a marca da besta. Porque o selo de Deus é o sábado. E o selo do diabo é a guarda do domingo. Então, se você adora a Deus no domingo, e aí eles estão aguardando o chamado decreto dominical. Então, aí você vai receber a marca da besta. Logo, não vai ser salvo. Então, aí eu falei do grupo adventista do sétimo dia. Mas a gente tem muitos outros grupos.